Olá, meu irmão. Nós estamos aqui nos nossos 21 dias de oração e jejum e eu quero compartilhar com vocês um devocional hoje. Uma narrativa da Bíblia que está em Atos, no capítulo 26, no versículo 19, que diz: Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O que Deus colocou no meu coração é que esses são dias da igreja caminhar por uma visão celestial. Porque a visão celestial, ela muda a atmosfera ao nosso redor. E o jejum e a oração são ferramentas para que a igreja guerreie, para que a igreja batalhe, para que a igreja se mova nas dimensões espirituais. A visão celestial, ela vai mudar a forma de nós encararmos as circunstâncias. Em Filipenses 3:20, Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus. A pandemia, irmãos, é um tempo previsto. A Bíblia, Jesus já havia deixado para nós que isso iria acontecer. E aqueles que creem em Jesus, nos foi imposta a condição de caminharmos pela fé, de vivermos pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas nós temos a oportunidade com o Espírito Santo de experimentarmos uma vida do céu na terra. É isso que o apóstolo Paulo está falando com o rei Agripa. Ele está dizendo: eu vivo não na dimensão da terra. Eu não estou aqui em Roma como um prisioneiro. Eu estou aqui por causa de uma visão de Deus. Eu estou aqui por causa de uma direção espiritual. Então isso é possível para nós que cremos em Jesus, vivermos numa dimensão espiritual. Vivemos alinhados, vivemos debaixo da visão que Deus colocou no nosso coração. É por isso que Jesus, ele vive na terra como se estivesse no céu. Jesus nunca encontrou com uma pessoa que morreu. Ele encarava a morte como um sono. Como ele disse, Lázaro está dormindo, nós vamos despertá-lo. Como ele disse, a menina não morreu, a filha de Jairo, mas dorme. Porque ele está caminhando uma direção espiritual. Ele está caminhando debaixo de uma visão do céu. Porque no céu não há enfermidade, então Jesus cura as enfermidades. No céu não há morte, então Jesus ressuscita os mortos. No céu não há crise, no céu não há lockdown. Eu tenho uma notícia boa para você: no céu não há lockdown. Então nós temos que permanecer na visão celestial, porque a provisão de Deus, ela está no lugar que nos envia. Se você observar a história dos grandes heróis da fé, Deus envia Elias para um riacho seco. É porque ele ia cuidar de Elias naquele lugar. Deus envia Abraão para uma terra em que há fome, porque ele ia cuidar de Abraão naquele lugar. Isso acontece porque a provisão de Deus está no lugar para onde Ele nos envia. Então, se debaixo da visão celestial de Deus para a sua vida, Ele está mandando você para um lugar, saiba que ali Deus vai sustentar você. É por isso que Paulo está dizendo: eu tenho sido fiel, eu não negligenciei, eu não rejeitei a visão celestial de Deus para a minha vida. Em Atos capítulo 20, verso 22, está escrito: agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me acontecerá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Paulo está dizendo que a visão celestial, às vezes ela é de desconforto, mas ela é aquilo que há de mais poderoso da nossa vida, porque não há nada mais poderoso para alguém que conhece a Deus viver os propósitos de Deus para a sua vida. A matemática de Deus às vezes nos confunde, irmãos. A medida de Deus é diferente. Às vezes, na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000, e isso nos confunde, isso nos deixa às vezes muito confrontados. Mas nós temos que aprender a caminhar na matemática dele, porque na matemática de Deus, o pobre é que é rico, o que está chorando é que está feliz. Então nós temos que nos mover a partir disso e não viver somente de informações. Porque quem se relaciona com Deus, as informações que Ele tem, elas devem ser revelações do Espírito. Porque senão nós vivemos de informações terrenas. E informações terrenas, elas não são a verdade. Não há lógica humana naquilo que Deus faz. Porque Deus usa situações humanas para realizar propósitos espirituais. Por isso nós nunca podemos caminhar sem uma direção dele. Por isso nós temos que ser fiéis àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E o que tem se colocado no nosso coração para esses dias são dias de jejum e oração.
Então não esmoreça, não desanime, mas persevere, continue, permaneça. Continue firme no propósito, na visão celestial que Deus tem colocado no nosso coração, porque isso vai nos levar a um nível muito mais alto. Um nível mais alto de comunhão, um nível mais alto de intimidade, um nível mais alto de conhecimento. Porque Daniel capítulo 11 diz que o povo que conhece a Deus é forte. Então que se levante um povo forte nesses dias, que no meio de uma pandemia, no meio de uma crise global, nós estamos nos movendo debaixo da visão celestial de Deus. Porque debaixo da visão celestial de Deus está a provisão de Deus, está o cuidado de Deus, está a proteção de Deus. É assim que nós devemos caminhar nesses dias, não observando as informações, as notícias que nós temos da mídia, mas observando aquilo que Deus diz, observando aquilo que a palavra diz. Porque a palavra de Deus, ela é a maior verdade do universo. Está escrito que os céus e essa terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então permaneça firme naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Permaneça firme naquilo que a Bíblia diz, naquilo que é o conselho de Deus para a nossa vida. Não se preocupe com o que está acontecendo com os decretos. Se preocupe com aquilo que Deus está dizendo. Se preocupe com o decreto de Deus, porque o decreto de Deus é mais poderoso que o decreto do homem. A Bíblia diz muitos planos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse prevalecerá. Que o conselho de Deus permaneça sobre a minha, sobre a nossa, sobre a sua vida. Porque então nós vamos estar caminhando e vivendo debaixo da visão celestial de Deus. Deus te abençoe. Continue firme nesse propósito de 21 dias de oração e jejum.